Bom, vamos lá. Na última semana viralizou a história de uma confusão ocorrida num tribunal do júri. A juíza que presidiria o ato acabou se desentendendo com o promotor de justiça responsável pela acusação e, em razão disso, o ato acabou sendo cancelado. Não houve júri, não houve julgamento e a discussão foi filmada e repercutiu muito na internet, porque toda a confusão começou em razão de uma discordância quanto ao lugar em que o promotor deveria se sentar durante a sessão. Você provavelmente já ouviu algo a respeito dessa notícia e hoje a gente vai então inaugurar aqui nesse canal um novo quadro, direto aqui do quarto do meu filho. Sentei aqui na poltrona, liguei o celular, acabei de chegar do trabalho e decidi criar esse novo quadro, onde a gente vai ler alguns tweets. Você que utiliza o Twitter, provavelmente, chegou a ver a forma como esse fato repercutiu. O Twitter, que atualmente é o X, né? E a gente vai poder comentar aqui como os profissionais do direito que utilizam essa plataforma discutiram a questão. Eu gosto muito do Twitter porque ele é diferente do Instagram. No Instagram você vê aquele pessoal mais engomadinho, cagando regra, querendo vender curso, falando sobre faturamento, falando sobre... Cara, tô com zero paciência pro Instagram nos últimos tempos e gosto bastante do Twitter, porque no Twitter você tem profissionais muito mais qualificados em termos de nome, formação acadêmica e autores de obras, estão ali todos os dias realmente comentando fatos que acontecem no dia a dia da prática jurídica e a gente consegue ter novas visões sobre esses fatos a partir daquilo que a gente encontra no Twitter. Então, peguei aqui o iPad do meu filho e vamos começar a avaliar alguns desses tweets sobre o caso. Para a gente poder começar, tem o tweet aqui do Migalhas, né, que é o maior portal jurídico do Brasil, que é só a manchete: júri é cancelado após promotor exigir assento ao lado da juíza. Algumas pessoas que não têm prática em tribunal do júri e também nunca precisaram estudar muito a fundo por não haver necessidade, por não atuar na área, pode ter estranhado e não entendido por que isso causou tanta confusão. E justamente por isso eu escolhi como primeiro tweet para a gente avaliar do Samuel Fontinelles. Samuel Fontinelles é promotor de justiça, salvo engano, do estado do Goiás, é autor de obras jurídicas, assim, o cara do direito constitucional, e ele tem um conhecimento jurídico que é muito admirável, a forma como ele se expressa e a forma como ele fala. Enfim, é um cara foda. Vamos lá, Samuel Fontinelles. Vou fazer uma leitura rápida e em seguida comentar. É possível achar que quando o Ministério Público se senta à direita do juiz, essa disposição tem potencial para exercer uma influência subliminar sobre a mente dos jurados. E ele usa uma expressão aqui que eu não conheço, provavelmente do direito norte-americano, porque para mim isso aqui não parece ser latim, parece ser inglês. Implicit bias, não sei, enfim, não conheço. Mas seria algo implícito, sei lá, fazendo aqui um juízo de intelecção, que possa influenciar no estado psíquico e na forma como os jurados enxergam aquele ato. E, enfim, quando você coloca o responsável pela acusação sentado ao lado daquele que julga, o jurado, com sua compreensão ali de cidadão que não tem conhecimento técnico, ele enxerga o acusador ao lado do julgador. E o fato do julgador estar sentado ao lado do julgador transmite essa percepção de que talvez os seus argumentos teriam mais credibilidade, ele é uma autoridade pública, ele está sentado ali em cima, ao lado de quem preside o ato, então ele não está aqui no chão, do lado do advogado de defesa, não está aqui misturado. Enfim, seria algo implícito que fica talvez influenciando ali o pensamento dos jurados que não detêm conhecimento técnico. Então ele começa esclarecendo isso. Ele também
Prossegue. É possível achar que, mesmo quando parte, o Ministério Público é sempre imparcial, como disse recentemente Eugênio Aragão em entrevista recente, o que justificaria o seu assento à direita, ao lado do julgador. Por um ato de cidadania, ninguém deve renunciar ao pensamento crítico. Nada é incriticável em uma república democrática, nem as leis nem o STF. Mas a despeito de qualquer reserva pessoal, leis e decisões judiciais precisam ser obedecidas. E a lei é clara. E aí ele traz aquela disposição legal. Lei Complementar 75 de 93, salvo engano, é a lei orgânica do Ministério Público, acredito eu. Artigo 18. São prerrogativas dos membros do MPU. Prerrogativas institucionais, primeiro inciso. Sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidente dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. E aí ele traz também a lei número 8.625 de 93, artigo 41, inciso 11. Constituem prerrogativas dos membros do MP, no exercício de sua função, além de outras previstas na lei orgânica. Tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. Goste-se ou não, diz Samuel, este é o direito posto. É a vida como ela é o direito que está aí, meu amigo. A OAB, justificadamente, cumpriu um importante papel, questionou os dispositivos. O STF, por sua vez, também desempenhou sua importante missão, concluiu ser constitucional o assento à direita. A ministra Carmen Lúcia, relatora, em 2022 foi julgada, não faz muito tempo. Então a OAB apresentou ali, promoveu a ação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, questionando o fato do Ministério Público ter assento à direita do julgador. Não conheço o mérito dessa ação, mas possivelmente em sessões de tribunal do júri, justamente por influenciar a compreensão dos jurados acerca daquele ato, podendo influenciar numa decisão que enseje a condenação do acusado de homicídio doloso. Então, de crime doloso contra a vida, né? Então, a OAB arguiu a inconstitucionalidade desses dispositivos perante o Supremo, e o Supremo disse que não, é constitucional. O Ministério Público pode ter assento à direita, como determina a legislação. E aí ele prossegue, como promotor, ele não deixaria de participar de uma sessão no tribunal do júri em razão do assento. E ele diz que chegou a fazer 3 júris no ano passado e nenhum ele se assentou no mesmo plano que o juiz-presidente. E os jurados acompanharam o Ministério Público em todos os quesitos. 0 prejuízo à acusação. E o que aconteceu no fato que repercutiu foi que a juíza queria que imediatamente à sua direita estivesse ali um servidor secretário, um servidor que a auxilia. E o representante do Ministério Público disse que não. Eu tenho que estar imediatamente à direita. Não é a sua servidora que te auxilia. É o Ministério Público, como responsável pela acusação. E isso foi o que gerou toda a confusão. Daqui a pouco eu dou a minha opinião, por enquanto a gente está só comentando os fatos e os tweets. E, enfim, o Samuel ainda botou aqui em conclusão: a autoridade da lei e dos precedentes não pode ser desafiada por quem zela pela sua fiel observância. Se as leis do país desagradam, basta persuadir seus concidadãos para que sejam revogadas. Se o precedente causa descontentamento, lute pela superação. Até lá, resta acatar. É uma crítica, de certa forma, velada ao entendimento da juíza. Assim, com bom senso, dava para ter saído de lá juiz e promotor satisfeitos. Vamos lá. Outro tweet que eu separei aqui foi de um cara chamado Pica-Pau. O arroba dele é Ubermasverbot. Se você aí acompanha o constitucionalismo alemão, você provavelmente conhece Ubermasverbot, Untermasverbot. Se você sabe o que é isso, deixa aqui nos comentários. Qualquer coisa a gente comenta em um outro vídeo futuramente. Mas esse camarada aqui deixou seu comentário. Imagina você trabalhar 10 horas por dia, lidar com todo tipo de violência, acumular 3 promotorias, tentar fazer o melhor, mas abrir o Twitter e ler: não confio no MP.
porque um promotor lá do Maranhão brigou com uma juíza por causa de uma cadeira. É de lascar. É de lascar. O pica-pau aqui, o Uber Masverbot, possivelmente é um membro do Ministério Público, né? Pelo teor do seu comentário. Mas, assim, eu acho também um pouco bobo. Assim, você trabalhar 10 horas por dia, lidar com violências, acumular promotorias, tentar fazer o melhor e abrir o Twitter e ler "não confio no MP". Meu amigo, você quer o quê, pô? Tu já recebe o teto constitucional, fora todos os auxílios indenizatórios. Então, você quer o quê? Você quer uma medalha, pô? Faz só seu trabalho mesmo, pô. Não espera mais nada de ninguém, não. Faz o seu sem esperar nada em troca. É de lascar, realmente, pica-pau. Nessa aqui a gente discorda. Bruno Gabriel, advogado. Bruno Gabriel, ADV, deixou um comentário que para mim é o melhor de todos e sintetiza a essência dessa confusão estúpida. Vamos lá. Sobre a ridícula discussão entre juíza e promotor, sobre quem deve sentar onde, jamais me manifestaria em favor de ninguém, pois muito provavelmente estes, em amplo sentido, concordem sobre o lugar do advogado, no chão ou em pé mesmo. Bom sábado a todos. Cara, basicamente é isso aqui. É uma confusão tão idiota. Eu, quando assisti o vídeo, até pensei em gravar um vídeo aqui comentando a situação, mas ainda no calor da situação, não sei se seria legal emitir uma opinião sem ter refletido melhor sobre os fatos. Mas, a princípio, o que me pareceu nesse caso foi que a juíza, ela, segundo as notícias repercutiram, recém-empossada no cargo, parece que não tem nenhum ano de exercício, mas ela talvez não tenha atuado nesse fato com a maturidade que poderia evitar todo o problema. Ela discute ali com um membro do Ministério Público, talvez demonstrando um controle emocional abaixo do que é esperado para aquela profissão. Assim, quem sou eu para falar do que se espera de um membro da magistratura, mas eu falo isso como cidadão, óbvio. Não quero de forma alguma levar isso para o lado pessoal, mas um magistrado ele deveria talvez ter um jogo de cintura ali para evitar aquele problema, ainda que o problema não tenha sido causado por ele. Você vê ali um promotor de justiça talvez fazendo questão de se sentar ao lado do julgador, como diz a lei, mas também não era necessário criar toda essa confusão por conta de um assento. Então, para mim, os dois estão errados. E os dois agiram de forma infantil e de forma imatura. O promotor nem de terno ele estava igual a mim. Eu tô de calça social, camisa, botei um blazer por cima, e imagina você ir fazer um tribunal do júri vestido dessa forma. Assim, eu achei a situação muito idiota em geral. Tanto do lado do magistrado quanto do lado do promotor. Se você gostou desse formato diferente aqui, comentando tweets, deixa nos comentários, deixa um like nesse vídeo e se inscreve também nesse canal. Ele é um canal que, sinceramente, é bem diferente de tudo que você já viu aqui nesse YouTube. Aqui a gente vê muita gente querendo dar aula, vê muita gente mais formal, né? Como o direito naturalmente é. E eu procuro apresentar uma proposta diferente, comentar os fatos relacionados ao direito, apresentar a minha experiência em outros vídeos em que eu comento, enfim, outras coisas, mas é diferente. Eu estou tentando fazer algo mais interessante aqui para você que quer se aprofundar em assuntos aí do direito sem precisar ficar entediado. Te convido a deixar o like e se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo.